Ok, estamos gravando. Vamos iniciar aí a nosso mini curso de EBERIC. Primeiro eu queria dar as boas-vindas a todos. Nosso mini curso de EBERIC ele vai ser ministrado pelos ministrantes, engenheiros Matheus Chinaglia, Matheus Almeida, que deram a nossa palestra ontem de A Vida Após Faculdade. Espero que todos gostem do mini curso. A gente enviou acho que 13 e-mails para dar certeza que vocês iam conseguir ver e tudo. Lá tinha o link do Drive, que daí o Matheus Schnagli e o Matheus Almeida podem falar um pouco melhor sobre isso. Quem ainda não conseguiu fazer o download, instalar o Eberic, dá para ir fazendo enquanto a gente conversa. E eu estou gravando o nosso mini curso. Caso alguém não consiga acompanhar alguma coisa, podem ficar bem tranquilos, tá? Que, se eu não me engano, a gente vai colocar no canal do YouTube do Ceciv, que a partir desse ano a gente tem um. Então, podem curtir o curso, se não entenderem alguma coisa. Lucas Ribeiro, bom dia, já estou iniciando aí. E eu acho que eu vou passar a palavra pro Matheus Chinaglia, Matheus Almeida, se tiver alguma consideração. A nossa ODS é a 9, a Indústria, Infraestrutura e Inovação, tá? Então, podemos iniciar, engenheiros. Só vou dar uma palavrinha aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Vamos lá, dia. todo mundo dando bom dia aí para acordar. Vamos ver se tá todo mundo aí mesmo. Bom dia. Bom dia. Leandro, Juliana, estão aí? Ana? Hoje home office Bom dia. é estranho, né? Alguns Bom, microfones às vezes não funcionam. vamos lá, galera. Vamos acordar. Acho que vai ser um curso bem legal aí. Eu fiz um curso parecido na faculdade. Não lembro se o Almeida fez também, mas teve um senhor que ensinou Iberic pra gente lá na faculdade. E foi bem útil, tá? Então, gente, o projeto estrutural é um serviço que a gente oferece na 123. Tá? Muita gente ficou meio assim de fazer um negócio online, né? Só que o que a gente percebeu ao longo dos anos é que, na verdade, tendo o SPT, né, tendo os estudos que são necessários para a gente ter conhecimento do solo da pessoa, tanto faz a gente fazer online como fazer na cidade da pessoa. Na verdade, se a gente fizer na cidade da pessoa sem o SPT, a gente está jogando até mais contra a insegurança do que se fizer a distância com o SPT, né? Então, eu comecei a fazer esses projetos lá em 2018, por aí, 2018, que a gente começou a oferecer, e o Almeida entrou logo na sequência, né, Almeida? E aí, de uns 3 anos para cá, né, o Almeida também vem fazendo os projetos estruturais lá da empresa, e hoje em dia ele que está tocando isso aí, lá com mais dois profissionais. A gente fez mês passado quantos projetos, Almeida? Hoje a equipe completa mesmo, incluindo eu e mais o restante do pessoal que faz estrutural, nós somos eu e mais 4 engenheiros, né? Então é uma equipe grande e a gente chegou a produzir 40 projetos estruturais. 40, né? Ano Isso. passado a gente também deu um sprint, a gente chegou a fazer 90 projetos em 3 meses, né? Uhum. Então, então a gente vai falar aí com o que a gente vem trabalhando na prática, né? São projetos residenciais de pequeno porte, até pequenos predinhos, né? Então é isso aí, gente. Tomara que vocês aproveitem. Qualquer dúvida pode perguntar, acho que vai ser um curso mais extenso, né? De 4 horas, dá tempo de vocês ir tirando a dúvida, tá? Passo a palavra aí para o meu colega Matheus Almeida. Bom, gente, bom dia. Não sei se estamos nos revendo, não sei quais de vocês que conseguiram assistir a nossa palestra ontem de tarde, mas estamos aí de novo para poder colaborar com vocês, fazer essa troca de informação. Como o Matheus falou, a gente tem 4 horas aí para a gente trocar uma ideia, então a gente quer fazer uma coisa bem bate-bola, assim, de vocês perguntarem bastante, da gente ter essa oportunidade de discutir. Como ele falou também, a gente tem esse foco em projetos residenciais de pequeno porte, né, algumas coisas de mais de 3 pavimentos que a gente já fez, mas o foco geralmente são casas térreas ou sobrados, né? E aí a gente vai desde o projeto arquitetônico, passa pelos projetos complementares, aí o estrutural, elétrico, hidrossanitário, e vai até o design de interiores também, que é um serviço que a gente oferece dentro da empresa. E a gente usa hoje os programas, basicamente os programas da AutoQI, né, o Eberic, para fazer os projetos estruturais,
e o QI Builder, né, com o QI hidrossanitário e o QI elétrico para a gente fazer os nossos projetos de instalações. Aí dentro de cada um desses programas, a gente tem as extensões, né, que vão nos dando a possibilidade de fazer algumas coisas a mais. O Eberic, no modelo mais simples dele, trabalha com projetos, com soluções técnicas um pouco mais simplificadas, e conforme você for adquirindo novos módulos do Eberic, você consegue fazer soluções diferentes para os projetos, né? Hoje a gente tem o Eberic praticamente completo, assim, tem um ou outro módulo ali que a gente não usa, que a gente não optou por não contratar. E, gente, sendo sincero assim com vocês, para quem está começando, para quem quer aprender, às vezes a gente tem que partir num Jack Sparrow mesmo, assim, sabe? Pegar um Eberic que a gente consiga, para aprender a ferramenta, para saber se aquela ferramenta serve para nós. E aí, no momento que, porque ela tem um custo que não considero elevado, até pela produtividade que ela te oferece, pela possibilidade de fazer diversos projetos, como o Matheus falou, a nossa equipe conseguiu produzir 40 projetos estruturais desse padrão, né, de pequeno porte. Mas é uma ferramenta que vale a pena adquirir se é um caminho que você quer seguir, né? Eu quero ser um profissional de estruturas, eu quero ser um profissional de instalações, então sempre vale a pena você ter essas ferramentas em mão, porque os softwares te dão, além de muito conhecimento, né, de entendimento, se você for buscar as minúcias do programa, mas também te dá uma possibilidade de produtividade muito grande. Então você consegue se multiplicar, né, enquanto projetista, para fazer diversas frentes de trabalho ao mesmo tempo. O que eu vi também, Almeida, te complementando aí, o que eu vi o pessoal fazendo ultimamente, até quem é novo, assim, quer comprar o software, né? Porque o original ele te dá uma produtividade, uma segurança bem maior, né? Então, o pessoal às vezes vem até dividindo ali, sabe? Quem não faz muito projeto assim no começo, às vezes compra lá os três e divide, entendeu? O pessoal, porque é um código, né, Almeida, que vai enviado por e-mail, então dá para você usar 3 dias, aí teu colega usa outro, entendeu? Dá para vocês ir dividindo. Acho que quem quer seguir nessa área, né, ou quer experimentar seguir nessa área aí na sequência da faculdade, as opções são várias, né? E acho que a questão é isso aí mesmo. Hoje em dia tem que ter produtividade, né? E esses softwares da AutoKey traz muita produtividade para o dia a dia. É isso aí. Na verdade, o Eberic, a AutoKey, né, que é quem produz esse software, eles têm a possibilidade de você comprar tipo um pequeno pendrive assim, que você usa na máquina, que aí você tem que ter essa ferramenta, ou você pode comprar a licença, que é tipo um código que eles mandam para você por e-mail. Esse código pode ser revogado da máquina que você está usando e ser utilizado em outro. Você não pode usar o mesmo código em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Você consegue, mas você consegue ficar trocando. Né? Então, como o Matheus falou, tem muita gente estudante, né, que consegue fazer essa. Aí junta 3 pessoas ali, aí um final de semana para cada estudando, fazendo uns projetos e aprendendo a ferramenta. Quem quer seguir nessa área assim, de projeto, de aprender esses softwares, é bacana. E aí, assim, a gente vai falar aqui de Eberic hoje, né, que é a ferramenta que a gente usa, mas tem TQS, tem SPCAD, enfim, tem uma infinidade. Eu tenho um colega meu que fez intercâmbio comigo, que mora lá no Pernambuco, que ele usa um programa turco. E ele está todo empolgado, mandou mensagem dizendo que os caras estão traduzindo o programa e tal, que você consegue mexer nele para deixar ele com as normas técnicas brasileiras, que o programa é muito bom, muito melhor que os outros. E aí, enfim, o mercado vai estar sempre oferecendo novas ferramentas e cabe a gente, enquanto engenheiros e participantes desse mercado, estar se adaptando. Bom, gente, vamos lá então. O que são? Eu dividi aqui mais ou menos o roteiro, né, dessa nossa atividade de hoje em 8 etapas, tá? A primeira delas, a gente vai entender um pouco da arquitetura. Eu vou abrir o Revit aqui e a gente vai ver como é que é o 3D desse projeto de arquitetura que a gente separou para fazer o projeto. Como a gente queria fazer em 4 horas, queria fazer uma coisa mais didática, da gente trocar uma ideia, a gente preferiu pegar um projeto térreo, não é um projeto grande, é um projeto simples. Por outro lado, ele nos coloca umas situações de projeto versus execução, que é legal da gente comentar também. A nossa segunda etapa seria importando a arquitetura, né? Então a gente vai trazer essa arquitetura que vocês tiveram acesso ali pelo Google Drive para conseguir fazer o download. A gente deixou disponível para vocês um arquivo IFC, né? Que é a ferramenta, digamos, universal, o arquivo de extensão universal que pode ser utilizado e pode ser importado para a Eberic para ser visto o projeto em 3D. A gente não vai usar ela hoje, a gente vai usar o DWG porque é uma ferramenta mais simples e mais acessível para vocês.
Depois a gente vai configurar o Iberic, né? Então a gente vai mexer em algumas coisas ali para a gente deixar o projeto mais de acordo com aquilo que a gente espera, né, de resultado. Depois a gente vai lançar a estrutura no Iberic, né, lançar o projeto, lançar pilares, as vigas, etc. Depois a gente vai analisar os resultados, né, ver o que a gente teve de resultado do lançamento que a gente aplicou. Vamos arrumar os erros na sexta etapa, né, arrumar os avisos, os erros que o Iberic nos dá com relação ao lançamento e as ideias que a gente colocou no projeto. A sétima etapa seria otimizar a estrutura, né, então ver o que a gente consegue mexer para a gente facilitar a execução, né, para a gente fazer com que o projeto final que seja entregue ao cliente seja melhor. E no final a gente vai mostrar para vocês bem rapidinho assim como é que a gente faz para gerar pranchas, né? Então vocês vão ver que para quem já fez um projeto estrutural aí usando CAD, etc, as ferramentas são muito melhores, né? Mas vamos lá, sem mais delongas. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá liberado, Lucas, para compartilhar? Vou compartilhar aqui com o Pode CAD. compartilhar. Beleza. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela inteira. E aí, se eu ficar trocando de software aqui, não precisar ficar trocando negócio. Vamos ver aqui. Bacana. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão se vendo? Sim. Legal. Eu vou entrar aqui então no CAD, eu deixei ele aberto. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada na ferramenta, né, no arquivo, melhor dizendo. É uma casa bem simples e vocês vão ver que ela está cheia de achura, e isso aqui foi exportado direto do CAD, do Revit, tá? Então é um projeto que é uma metodologia de trabalho que muita gente faz, né? Faz o projeto no Revit e depois traz ele para o CAD. Vou mostrar também o projeto aqui no Revit. Matheus, só clica em Oi. ocultar ali naquela barrinha do... Isso. Aí, boa. Esse aqui é o projeto, basicamente. Ele está no nosso site, esse projeto. Eu escolhi ele porque ele é uma casa simples. Tem algumas coisas que é legal da gente conversar, por exemplo, paredes em divisa, né, que é uma coisa que sempre deixa os projetos um pouco mais complexos. Tem alguns beirais aqui. Enfim, é um projeto que dá para a gente trocar uma ideia bacana e conversar sobre as ideias da arquitetura, né, e o que a gente consegue melhorar no estrutural. Beleza? Então esse aqui é o projeto 3D, tá? Para quem tem familiaridade com Revit, é bacana também de abrir. Eu lancei o projeto IFC, o arquivo IFC para vocês conseguem abrir ele no Revit, qualquer versão. Tá? Então vou abrir aqui uma caixa de corte, ele está coloridinho assim, porque a gente nas ferramentas de renderização de projeto depois ele acaba ficando, a gente deixa ele todo pintado assim, depois lá a gente atribui as cores e revestimentos, tá? O projeto não tem essas cores aqui, o projeto real, digamos assim. E aqui está basicamente a planta, né? O que a gente consegue perceber? Ela tem um vão maior aqui nessa parte da sala de estar, jantar e cozinha. A cozinha fica mais ou menos nesse espaço aqui. Isso aqui é uma tendência muito grande dos clientes, né? Para quem assiste Irmãos à Obra, assiste, enfim, todos esses programas de Discovery Home and Health aí de construção de casa, sabe que isso é uma tendência muito grande com relação às pessoas, os clientes. A arquitetura mais moderna praticamente exige que você tenha esses ambientes integrados, né? E isso aqui faz com que a gente aumente os vãos, consequentemente aumentando vigas, aumentando a necessidade de rigidez dessa estrutura. Então, isso aqui é uma constante entre os nossos clientes, de a gente ter esses ambientes aqui um pouco maiores nesse espaço, e acaba sendo um pouco mais desafiador do ponto de vista de projeto, tá? A gente vai conversar mais sobre isso quando a gente começar o lançamento e verificar os resultados, mas já antecipo para vocês que a gente tem, ainda mais em casas térreas, tá? A gente começa a ter o paradoxo aí, como posso dizer, a guerra entre execução e projeto, né? Porque a norma, ela é uma norma completa, mas ela não é uma norma que também
possibilite a gente fazer algumas reduções, fazer algumas otimizações do ponto de vista de facilitar a execução para projetos muito pequenos, como esse aqui. Né? Então, às vezes a gente larga na mão do mestre de obras, do construtor, do engenheiro, um projeto de uma casa desse tamanho aqui, trabalhando com dimensões mínimas de pilares, a primeira coisa que ele fala é, cara, eu não vou fazer o pilar com mínimo, seção mínima de 14, né, no lado menor. Eu vou ter que fazer, eu vou usar a espessura do tijolo, ele vai fazer de 9, estribo de 7. Né? Eu estava falando com um cliente ontem à noite, já era tarde, inclusive, e ele estava me passando isso, que ele levou o projeto para o construtor dele, e o construtor perguntou se não tinha como ele usar o pilar na espessura da parede, dos 9 centímetros, né, do tijolo que ele ia usar. E eu falei, cara, eu te recomendo que não. Né? A minha recomendação de norma, e eu, quanto projetista e engenheiro, te recomendo que você utilize o que está no projeto, por mais que eu saiba que muitas construções sejam feitas nesse modelo de construção, né, de você usar o próprio tijolo como forma, mas eu te recomendo que você use um tijolo maior, use um tijolo com base de 14, use um tijolo deitado, se tu quer usar o tijolo como forma, né? Ou deixa o dente aparente para o lado externo, né? Bota o dente do pilar para o lado externo da casa. Então a gente vai ter que começar a negociar com o cliente, dependendo se o cara vai usar um tijolo de 11, por exemplo, daqui a pouquinho ele já consegue fazer um tipo de correção, né? Mas enfim, a gente tem algumas limitações de norma, tem a norma de desempenho também, que trabalha algumas possibilidades de reduzir um pouco essa dimensão e tal, mas na 618, né, que é a norma que rege a estrutura em concreto armado, a gente tem essa implicação de os pilares terem dimensões mínimas de 14 centímetros, correto? Então a gente acaba tendo esses, e acho que a gente discutir isso aqui nos projetos térreos acaba sendo uma coisa interessante. Mas então, mostrando para vocês aqui essa nossa arquitetura, depois a gente tem 2 quartos aqui, né, quartos de solteiro, um pouquinho mais de 9 metros quadrados, uma pequena área de luz, depois a gente tem uma suíte maior aqui no fundo, um banheirinho social, uma lavanderia aqui, uma área de serviço virada para o corredor lateral, depois é uma área gourmet coberta por um pergolado em madeira aqui, tá? Então isso aqui não vai entrar no nosso projeto estrutural, nem os muros aqui, tá? Só esse muro aqui da casa que faz divisa com o vizinho. E aqui tem uma questão que a arquitetura nos favorece, que é as paredes de divisa com espessuras maiores, né? Então as paredes da casa estão com espessuras de 15 centímetros, e as paredes da divisa, da casa com a divisa, tem 20 centímetros, tá? Isso aqui a gente sempre pede para os nossos arquitetos pelo menos 20 centímetros, e vocês vão ver que depois os resultados, pelas condições da sapata em divisa, que a gente vai usar sapata nesse projeto, ele acaba sendo momentos muito altos na base, né, e acaba complicando um pouco o dimensionamento. Mas vai ser bacana a gente trocar essa ideia. Alguém queria comentar alguma coisa aqui? Vocês podem me interromper pelo menos, tá, gente? Vamos aproveitar esse tempo aí para a gente trocar uma ideia mesmo. Fiquem à vontade. Vamos ver. Acho que aqui na arquitetura é isso. Pessoal, lembrando que não é proibido ligar o microfone, a gente incentiva que não ligue o tempo todo, mas dá pra ligar. Aí eu acho que até facilita a questão de explicar melhor alguma dúvida e tudo. Com certeza, com certeza. Fiquem à vontade para me interromper. Bacana. Então aqui está o nosso Revit com projeto, tá? Depois aqui a gente exportou esse projeto arquitetônico, as plantas dele para o CAD, e aí ele veio assim. Vocês veem que ele não tem muito padrão de layer, né? Essa planta de cobertura aqui veio toda azul, né? Então não fica 100%, a gente tem que dar uma limpada. A gente começa a tirar algumas coisas que não favorecem o projeto, as churas, né? Churas de piso não ajudam em nada. Aqui a chura de grama. Acho que aqui a gente pode tirar essa calçada aqui também, né? A gente precisa só deixar o ponto de referência do terreno aqui do projeto. Tá? Então aqui já estou com um projeto mais limpinho, eu deixo minhas esquadrias, logicamente, porque eu preciso driblar elas, né? E às vezes acaba sendo um desafio também fazer esse tipo de drible. Aqui no meu telhado, toda de cobertura, eu vou excluir aqui minhas telhas, vou excluir minha grama, excluir essas achuras aqui também. Vou excluir minha calçada. Show. Bacana. Bom, então aqui eu estou com as minhas 2 plantas, tá? Vou dar uma salvada aqui nesse arquivo.
Beleza? E vamos agora para o nosso EBERIC, tá? Então, o EBERIC 2021 Basic é a nossa versão. Vou começar um novo projeto, tá? A primeira aba que aparece aqui, não sei se vocês conseguiram todos instalar o programa. Se quiserem ir acompanhando, fazendo, tentando também, fiquem à vontade, tá? Se quiserem pedir alguma ajuda aí também na elaboração do projeto, também podem me chamar. Mas basicamente vamos começar um novo projeto, tá? Então a gente clica em novo projeto, eu vou selecionar aqui a pasta, vou buscar aqui uma pasta para a gente salvar os arquivos, então vou salvar aqui na palestra de semana acadêmica, vou colocar projeto modelo aqui. Pessoal, lembrando, Almeida, que tem sempre duas possibilidades. Dá para fazer tanto por importação de CAD, quanto importação de IFC, né? A gente vai usar o CAD, né? Nessa apresentação aqui. Isso, vamos usar o CAD. Até porque o pessoal não está muito acostumado a mexer em FC e tal, então acho que para conseguir acompanhar fica mais bacana a gente fazer no CAD. Mas é o que eu comentei lá no início, lá, o IFC, ele tem a gente tem esse arquivo IFC que você consegue exportar do Revit e levar para o Eberic, e depois quando você finaliza o Eberic, você consegue gerar um arquivo IFC e importar esse arquivo IFC no seu Revit. Né? Então dá para fazer os dois caminhos, ida e volta, trabalhar com compatibilização, né? Então o arquivo IFC ele vai nesse sentido, assim, de ajudar vocês a fazerem essa troca de informação de programas diferentes, né? O Revit não tem nada a ver com o Eberic e eles conversam entre si através do programa dos arquivos IFC. Bom, então aqui, pessoal, eu botei lá então onde a pasta onde a gente ia salvar. Estou colocando aqui agora também o nome do arquivo, o título aqui do projeto como equipe estrutural, vou botar projeto estrutural. Projeto estrutural, é bacana. Aqui o modelo não precisa aplicar nenhum critério de projeto, e aí a gente vai para o nosso primeiro item aqui, que é os níveis do projeto, tá? Aqui eu vou tratar do modo mais convencional, inclusive vocês podem fazer alguns cursos por fora aí de EBR e tal, o pessoal geralmente trata essa parte dos níveis dessa forma, tá? O que é bacana? Ali nos arquivos do CAD eu não cheguei a passar para vocês nenhum corte, tá? Mas eu vou fazer um corte aqui para a gente buscar esses níveis aqui do projeto. Vou fazer um corte aqui. Beleza. O que eu tenho de níveis, né? Então eu tenho um nível aqui que é o térreo, que é o nível 30, só que ele está no nível do piso, tá? Depois eu tenho aqui a minha laje nesse nível aqui. Vamos ver aqui. Meu nível 0 é esse nível aqui debaixo do terreno, onde está essa camada marronzinha aqui, bege, que é o meu piso de grama. Então, esse aqui vai ser meu nível 0, né, logicamente. Aqui, essa laje de fundo aqui vai ser o meu nível da casa. E depois eu vou subir com ela até o meu nível topo das lajes, né? Então, eu vou do nível topo ao nível topo, para a gente conseguir fazer esses dimensionamentos. Aqui no projeto arquitetônico foi previsto que a minha caixa d'água vai ficar no nível da laje, tá? Como esse pé jeito um pouquinho mais alto, pode até ser que seja ok, mas é provável também que depois na execução da elaboração do projeto hidrossanitário seja prevista a necessidade de uma pequena elevação, né? E aí essa elevação pode ser feita de maneira mais simplificada na execução do projeto, para que a gente não precise gerar uma laje superior, né? Uma laje acima, para que a gente não onere um pouco o projeto, né? Não tem que fazer uma viga que engaste a laje de cobertura da casa e também a laje da caixa d'água para fazer uma elevação dela, tá? Então isso dá para resolver de formas um pouco mais simplificadas. Dependendo do nível do projeto, da complexidade do projeto, a gente acaba adotando essa solução. Mas aqui, o que a gente consegue perceber? Então, do meu nível 0 eu vou subir 25 aqui, vou ter o meu nível térreo, minha baldrame pode ir até aqui. E depois eu tenho mais 3,15 metros para chegar na minha laje de cobertura, que foi prevista numa espessura de 10 centímetros, tá? Ô, Matheus. Oi. Eu percebi que a marcação está sendo na face inferior da laje. Daí isso não seria, no caso, mais interessante? Tem uma vantagem em fazer essa marcação na parte de baixo ou tanto faz? Tu diz das minhas cotas que eu botei? Não, na laje de cobertura.
Não, essa aqui foi uma opção da arquitetura mesmo, provavelmente para ela delimitar o pé direito. Aqui essa laje deve estar elevada, ó, ela está elevada em 10 centímetros. Na verdade, ela considerou, quem fez esse projeto arquitetônico acabou considerando essa altura aqui como trabalhar com esse pé direito aqui de 3,5 metros, né? Mas tirando o piso, aqui quando a gente está considerando de laje a laje, né, do osso, aqui se a gente fosse considerar Piso piso acabado. pronto, né, ficaria nos 3 metros. Então provavelmente foi isso que foi pensado na elaboração do projeto arquitetônico para ser considerado. Mas no projeto estrutural a gente precisa considerar do topo de laje ao topo de laje, digamos assim, né? Então, do piso, do contrapiso, aqui antes do piso acabado, até o topo da cobertura da minha laje de cobertura. Entendi que depois a laje estrutural do primeiro andar tem um piso acabado, beleza. Exato, exato. Tem mais aqui 5 centímetros de piso acabado. Aí bacana, vamos aqui para o nosso EBERIC, então eu vou criar aqui 3 níveis. Eu vou criar o nível baldrame. 3 não, vou considerar 2 inicialmente. Tá? O meu nível baldrame e o meu nível cobertura. Eles não se repetem, esses não tem pavimento tipo, tá? Um cafezinho aqui, galera. E no caso, esses níveis aí, por exemplo, o baldrame seria o nível 0 e a cobertura seria a altura da face superior ou o que da laje? Agora a gente vai definir por altura do pavimento e aí vai ver o resultado do nível para ver se está batendo. Ó, porque o que a gente está considerando? O nível do solo está no nível 0, o nível plano, então a gente vai considerar o solo no nível 0. Depois a gente vem na nossa baldrame, o que é a convenção, digamos assim, para projetos de estruturas quando a gente não vai trabalhar muito na fundação, que não é muito foco desse curso, é mais para a gente fazer uma análise global assim, do projeto. Mas vamos considerar, e é que eu comentei de vocês podem ver cursos aí por fora, o pessoal geralmente trabalha dessa forma também. Uma altura desse pavimento de 1,50 m, tá? O que isso significa? Que do meu nível 15, que é o que veio aqui no programa, que a gente vai mudar agora, que na verdade é o meu nível 25, né? Se a gente for ver aqui no nosso Revit, esse nível aqui, a gente pode até colocar uma anotação de nível no corte do Revit aqui, ó. Esse aqui é o meu nível 25, né? E esse aqui é o nível 3,40. Esses níveis que tem que estar lá no EBERIC. Então eu saio do meu nível 0 aqui, que é o nível do terreno, subo 25 para chegar nessa laje de piso aqui. Que, para falar bem a verdade para vocês, não vale a pena a gente fazer uma laje de piso aqui, vale mais a pena a gente fazer um pequeno aterro, um cascalho, enfim, alguma coisa para fazer o preenchimento desse espaço. Não precisar fazer uma laje aqui, né? E aí depois vai subir esses 3,15 metros para chegar nos 3,40 lá. Então a gente vai ficar com 1,50 aqui, que seria basicamente o quanto que ele vai descer, né? Então eu tenho lá meu nível, eu tenho meu pavimento valdrame no meu nível 25, e a altura dele é de 1,5 m. Então ele vai descer ainda, aqui não consegui cotar, mas ele vai descer mais 1,5 m para cá. Tá? Então essa é a altura dele. Então no nível tirando os 25 centímetros aqui até o nível do solo, ele ainda vai ter mais 1,25, tá? Para baixo. Cavados na terra. Depois eu vou subir 3,15 metros para chegar no meu nível 3,40 lá em cima. Então eu vou subir 3,15 metros aqui. Aqui o EBERIC ele trabalha com centímetros, tá? Então eu subi 315 centímetros e ele automaticamente vai corrigir o meu nível para 3,40. Então meus níveis estão batendo. Eu tenho minha baldrame no meu nível 25, em referência ao solo, e tenho minha laje de cobertura no nível 340, em referência ao meu solo. Então eu lancei aqui meus 2 pavimentos, tá? Se eu, por exemplo, nessa arquitetura, esse projeto aqui não tem, mas, por exemplo, temos projetos, se vocês olharem no nosso site lá, convido vocês a darem uma olhada, inclusive, esse projeto está no site. Tem vários projetos que eles têm, às vezes, uma marquise, né, num nível mais baixo, tem projeto que tem pé direito um pouco mais alta na sala. Então, enfim, tem algumas situações que vai implicar que, por mais que o projeto seja térreo, vocês tenham mais do que 2 níveis, né? Vocês vão ter que ter um nível para fazer um detalhamento de uma marquise, vocês vão ter que ter um nível para fazer um pé direito maior, tem que ter um nível porque a garagem é um pouco mais rebaixada. Aí, dependendo da diferença de nível, não vale a pena vocês trabalharem mexendo na elevação desses elementos, né? Fazer a minha viga que está no pavimento cobertura, vou fazer ela 20 centímetros rebaixada, 20 centímetros maior,
vale mais a pena você criar um nível diferente para fazer um detalhamento melhor depois nas pranchas de forma e tal. Então, nesse caso, que como o projeto ele tem basicamente marcado esse nível piso, nível baldrame e o nível de cobertura, a gente consegue trabalhar bacana só com esses dois níveis, tá? Bom, aí beleza, basicamente o projeto começou. Aqui na direita começa os detalhamentos da minha edificação, né? Então eu começo a conseguir trabalhar os níveis que eu criei. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer os nossos arquivos, os nossos desenhos em DWG para dentro do programa, tá? Então a gente tem os dois níveis aqui e a gente tem 3 elementos. O croquis é onde a gente vai trabalhar o lançamento, tá? Onde a gente vai trabalhar lançamento de pilares, vigas, mexer nas fundações, fazer os ajustes do projeto em planta, tá? Então no croquis a gente mexe no projeto em planta, no projeto estrutural propriamente dito. Na forma, depois a gente gerar os elementos de forma, né? A forma do pavimento. Vocês veem que aqui ele já aparece tudo certinho, né? Mas ele não está aparecendo o detalhamento porque não tem nada lançado. E depois a gente vai em desenho, tá? Então a gente vai agora em desenho. Aqui vocês percebem que no cabeçalho começa a aparecer todas as coisas que já foram abertas, né? As abas. Tomem cuidado para não deixar muita aba aberta aqui, porque ela começa a deixar o programa meio pesado, tá? Então as que vocês não estiverem usando podem excluir. Mas é importante que na hora de fazer o lançamento do DWG, vocês entrem na aba de desenho, tá, gente? Se vocês lançarem no croquis, dá certo, mas no momento que vocês forem mexer no projeto, vocês podem começar a apagar a linha, mover linha e tal. Se vocês lançam aqui no desenho, fica mais garantido de que vocês não vão fazer nenhuma mudança na planta que vocês lançaram da arquitetura, tá? Então eu vou vir aqui em arquivo, vou vir em importar, e vou importar meu DWG ou DXF, tá? Os arquivos que a gente lançou. Então, vou procurar aqui. Deixa eu captar. Bacana. Tá aqui o nosso DWG. Aqui, gente, ele começa a perguntar algumas coisas de escalas e tal. Vocês não precisam mexer em nada aqui, tá? Aqui essa questão de importar achuras também, como a gente tirou achuras, tanto faz. E isso aqui dos níveis do desenho, essas questões, vocês podem deixar como está, tá? Não precisam mexer, porque a gente vai fazer as conversões agora no programa, tá? Então dei OK. Como o meu DWG ele tem os dois arquivos, né? As duas plantas, ele trouxe tudo de uma vez só. Aí vocês conseguem perceber que ele trouxe até tudo azul, né? Almeida. Oi. Só para dar uma dica aí para a galera, quem estiver vendo as carinhas ali do lado, eu sugiro fixar só a apresentação do Almeida, porque como é muito detalhe pequeno, né, Lucas? Se tu for na tela, aí tem um negócio que é fixar tela da apresentação, aí fica bem maior na tela aí para ver. Perfeito, pessoal. É só botar o mouse em cima ali da tela, como o Schneider falou. Vai aparecer um pininho. Fixar na tela. Tá, show de bola. E como eu estou no pavimento baldrame aqui, gente, eu vou apagar isso daqui, tá? Eu não me serve de nada esse da cobertura nesse momento. Então eu apaguei ele e eu tô com ele aqui. Só que a gente começa a ter alguns problemas. Por exemplo, olha onde está a minha origem e olha onde está o meu projeto, né? Então ele não está localizado na origem. Se eu lançar aqui o projeto dessa forma, ok, vai ser lançado, mas na hora de gerar detalhamentos, se eu gerar uma planta de locação, né? Isso aqui, o cara recebendo a obra, ele fica louco comigo. Porque ele não vai conseguir locar, ele não vai saber direito onde está posicionado o ponto de origem, está posicionado no terreno vizinho, né? Então vamos locar isso aqui. E aí a gente tem aqui nas abas de cima, a gente vem em desenho, na aba de ferramentas a gente tem esse item aqui, ó, posicionar a origem. Então desloca a origem do desenho para um ponto selecionado. Então eu vou trazer a origem do meu desenho para o ponto esquerdo inferior da minha planta, tá? Então eu vou clicar aqui. E aqui está a minha origem, tá? Trouxe ela para cá, ela está no ponto esquerdo inferior, que é o melhor de vocês locarem sempre os projetos. Claro que nesse caso aqui é um terreno quadradinho, aliás, retangularzinho, assim, certinho, né? Ângulos de 90 e tal. A gente já trabalhou com alguns terrenos que às vezes fica um pouco mais complicado de você locar uma origem, porque o terreno é muito irregular, né, no formato, né? Mas é sempre bacana você tentar evitar deixar cotas negativas, tá? Para que não venha ter problemas depois da execução. Então, quando você loca no ponto esquerdo inferior, né, você trabalha no primeiro quadrante aqui, né, do projeto, e aí você trabalha sempre com cotas positivas na planta de locação, nas plantas que você precisa para locar a obra de fato dentro do terreno. Beleza? Então, aqui, a primeira coisa que a gente já conseguiu fazer, que é locar a origem do nosso projeto.
E agora a segunda coisa, a gente vai ter que ver se a escala está correta. Tá? Então eu vou usar a ferramenta de medição aqui. Eu vou... Aqui, ó, vou pegar para ver se a gente está com 15. 7,5. Tá vendo aqui na direita embaixo que apareceu? Eu peguei a medida dessa parede, ela precisa ter 15. Né? Mas ela está com 7,5. Ou seja, ela está com uma escala errada. Então eu preciso corrigir essa escala dessa parede. E aí a gente vai aqui em desenho de novo, manipular, e a gente tem essa ferramenta aqui. Converter para escala, né? Converter elementos para a escala do desenho. Então eu vou clicar aqui, e ela vai começar aqui, quem está acostumado a mexer no CAD, sabe que essa linha de comando aqui, ela começa a dizer o que você tem que fazer, né? Então, para converter para escala, eu preciso clicar no primeiro ponto, então eu vou clicar no mesmo ponto que eu tinha medido antes, e vou clicar no segundo ponto. Pronto, aí ela vai perguntar qual a distância que esses pontos têm, né? Qual a escala que eu preciso que eles tenham. Então é 15 centímetros, não esquecendo que a gente está trabalhando com centímetros aqui no EBERIC. Eu dei 15. Pronto, vamos conferir. Fazer a mediçãozinha aqui. Aí, ó, 15 centímetros, tá aqui, ó. Meu DX, né? Minha medição no eixo X. Entenderam? Bacana. Agora aqui tá praticamente o meu terreno está na escala certinho. Ajustei ele todo no desenho, né, na aba de desenho. Agora, se eu vier aqui na aba croquis, ó, eu não consigo selecionar nada para apagar. Se eu quiser apagar alguma coisa do desenho, tem que vir aqui e apagar. Tá? Mas agora na minha aba croquis eu consigo mexer normalmente. Aqui no desenho agora eu posso até fechar essa aba, que eu não vou mexer mais nela. E aqui eu estou na minha aba do croquis. Vou fazer a mesma coisa aqui na minha aba cobertura. Vou vir em desenho. Vou importar o arquivo. Aqui deixa tudo como está. Ô, Meida, no caso, é possível fazer essas manipulações em CAD porque tu importou o CAD pro EBERIC, tu não fez ele como link daí. Eu trouxe ele como importação, né? Um DWG importado para dentro do meu EBERIC. Outra coisa que daria para fazer é a gente trabalhar com IFC, né? Eu veria o projeto em 3D aqui, quando eu entrasse no meu 3D, eu veria a arquitetura um pouco mais em 3D. Só que aí o pessoal tem que estar um pouco mais acostumado a trabalhar no IFC e a gente teria que também ter visto certinho se o IFC está tudo certo para a gente fazer esse lançamento, porque ele começa a importar muitas coisas, e às vezes, dependendo do template que foi utilizado no Revit, ele deixa o projeto um pouco pesado para mexer. Então, se o UFC estiver limpinho, pá, tudo certinho, dá para usar o UFC tranquilo. Quem quiser trabalhar com o UFC aí também, pode tentar lançar ele depois que a gente deixa o arquivo disponível para vocês. E aí depois no YouTube vocês encontram várias videoaulas assim, de como trabalhar com importar o UFC. Mas para a gente ser um pouco mais rápido aqui, a gente trouxe pelo DWG mesmo. Mas o DWG, ele funciona normalmente, dá para fazer tranquilo, desde que você tenha acesso às plantas de corte, né, planta de fachada. Inclusive, para nós que somos engenheiros, assim, muitos dos nossos projetos, às vezes, né, para quem vai trabalhar com um projetista estrutural ou de instalações, alguma coisa assim, o projeto vem em DWG, né? Então, não tem muitas vezes possibilidade de trabalhar com Revit, etc. Então, às vezes, você vai ter uma arquiteta que é parceira, um arquiteto, e aí ele vai mandar o projeto para você fazer e vai mandar em CAD. Às vezes no Sketch, no máximo, que dá para gerar um IFC também. Mas muitas vezes você vai trabalhar no 2D, né, com as plantas em 2D, e aí vai ter os cortes e tal, para ter as referências de nível, planta de fachada, para ver alguns detalhes e tal. Mas... Eu arrisco dizer, né, Almeida, que você pode saber o CAD e não saber BIM. Agora, você não pode saber o BIM e não saber o CAD, cara. Infelizmente, ainda muita gente vai demorar bons anos ainda para o CAD desaparecer, né? Então, mesmo quem já é mais novo, que nem nós aí, também sempre trabalhamos com BIM desde o início, né? Mas é muito comum, cara, encontrar coisa em AutoCAD ainda. Então, e a gente aprende na faculdade também, né, AutoCAD. Então, é bom sempre saber lidar com o AutoCAD bem também para quando for trabalhar, principalmente com parceria, né, com arquitetos, tu conseguir dar esse suporte para eles, né? Mas se você for fazer o teu projeto por si, cara, vai de BIM, vai pelo IFC, é outra vida. O IFC é outra vida, assim, traz muito mais produtividade, só que tem que estar bem alinhadinho, né? Bem alinhado com o Revit sendo lançado na origem, né? Tem diversos pontos aí que tem que ser feito certo lá na arquitetura, né? Porque depois,
com o arquivo IFC não dando certo na arquitetura, fica muito complicado trabalhar com ele, né? O IFC é bem bacana, a gente começou a utilizar mais ele nos últimos tempos dentro da empresa, a gente usava ainda muito o DWG, mas aí nesse processo todo da gente evoluindo na compatibilização, a gente já está utilizando os arquivos IFC para fazer esses projetos complementares, e aí tem que começar a tomar alguns cuidados. O ponto de origem fica um pouquinho mais complicado de você delimitar, você tem que vir com ele já prontinho lá do Revit ou do programa que você utilizou, e tem que cuidar também do template. Às vezes você tem o template do Revit que é muito pesado, ele tem muitas famílias, muitas ferramentas, e aí para ficar usando ele aqui no 3D, ele começa a ficar puxando muito da máquina, né? E do próprio Iberic, então tem que estar limpinho, certinho para você utilizar. Mas dá para fazer e fica bem legal, bem legal. Bom, gente, já delimitei aqui também fiz o lançamento da planta de cobertura e da planta de baldrame, então tá ok. Aqui na cobertura, tem muito pessoal que gosta de trabalhar repetindo o pavimento inferior, tá? Quando é uma casa terra. Eu prefiro trabalhar com a cobertura porque a gente ainda vai ter os beirais aqui, né? Então eu quero fazer alguma coisa um pouco mais trabalhando com essas duas plantas, tá? Então aqui a gente está com o projeto lançado, né? Então a gente foi até o nosso item 2 aqui, né? Importando a arquitetura para o Iberic. Agora vamos começar as nossas configurações do Iberic, tá? E agora aqui é que a gente começa a fazer efeito de fato de ter um projeto, de ter um programa, um software que faça esse dimensionamento de uma forma bem automática, bem otimizada, né? Porque, na verdade, o que faz a diferença de você ter um software desse é você saber interpretar o projeto, né? Saber mexer, saber a teoria por trás do programa, do que simplesmente ser um operador de software, né? E isso aqui, gente, tem sempre o que evoluir, tá? Eu aprendi muita coisa de minúcias, assim, do Iberic ao longo do tempo, trabalhando com ele, quebrando a cabeça. Se vocês apertarem F1 aqui, vocês entram na ajuda do Iberic, e a ajuda, o suporte da AutoQI é muito bacana, tem vários artigos, assim, que até pessoas usuários, assim, do programa fazem, né, para ensinar algumas coisas, erros que às vezes podem aparecer. Então é sempre muito bacana da gente tentar entender o que está por trás desses resultados, né? E eu sei algumas coisas, mas eu tenho certeza que eu não sei várias outras, tá? Então, inclusive, aqui vocês podem até me interromper em algum momento, se vocês souberem alguma coisa do que eu esteja mexendo e quiserem conversar alguma coisa sobre, porque o programa ele é muito complexo, né? Imagina toda a engenharia que tem por trás dele para fazer essa coisa funcionar. Então, a gente tenta entender o máximo possível o que está por trás dele para saber interpretar os nossos resultados também. Tá? Então, a gente vai começar aqui, a gente vem na aba de estrutura, e a gente tem esses 3 itens aqui de configuração, tá? Então vamos começar a avaliar um por um aqui. Questão de ações, né? Então a gente tem aquelas ações permanentes, né? Que a gente tem aquelas fórmulas, ó, dos coeficientes de ponderação, né? Os fatores de combinação, isso tudo que a gente aprende no dimensionamento de projetos. E algumas vezes, para trabalhar com projetos residenciais, né, a gente acaba simplificando um pouco os cálculos, né, porque na verdade, por exemplo, eu na faculdade aprendi muito do projeto estrutural, né, no meu último ano de faculdade, fazendo meu TCC, né, que era um prédio e tal, fazendo cálculo estrutural, cálculo de instalações e tal, só que tem muitas coisas que, por exemplo, esforços de vento. Quais esforços de vento eu vou considerar numa casa térrea dessa, né? Então, assim, eu não vou considerar as simultâneas, as coisas não ocorrem na mesma combinação, eu vou fazer uma coisa bem simplificada nos meus cálculos de vento. Não tem por que eu considerar o vento infringindo muito forte numa casa térrea desse porte, né? Se for trabalhar num prédio, eu já tenho que tomar mais cuidado do que eu vou considerar com relação ao vento. Se for trabalhar sei lá, fazer alguma coisa que tenha altas temperaturas, vou tomar mais cuidado com os meus cálculos aqui envolvendo os meus coeficientes, minhas ações de temperatura. As combinações da mesma forma, quais as combinações que eu vou estar usando no projeto, né, quais são permanentes. Enfim, isso aqui dá para vocês buscarem aqui e entenderem um pouco mais como as ações são consideradas, né. Aqui as análises, aqui de novo as combinações, né, as combinações de cálculo.
A gente aqui também começa a trabalhar em outras coisas que a gente precisa entrar na norma para dar uma conferida para ver se a gente está atendendo, né? Então a gente vai. São muitas ferramentas, a gente não vai conseguir abordar todas, eu estou mostrando um pouco mais por cima para vocês assim, como essas coisas são consideradas. Tá? Aqui que mais a gente tem detalhamentos, os detalhamentos é bacana a gente dar uma olhada, porque depois isso aqui vai influenciar depois na nossa geração de pranchas, né? Então ver se as escalas estão bacanas, né? Para fazer os cortes, mostrar os detalhamentos dos meus projetos, das minhas seções de viga, das minhas seções de pilar, se está ficando tudo bacana, se está detalhando tudo que eu preciso, né? Isso aqui nos pilares, nas vigas da mesma forma, eu quero que quando as vigas estiverem fazendo intersecções, né? Uma viga sobre a outra, eu quero que tenha uma machura, fica bacana da gente ver, né, de identificar no projeto. Que mais aqui que a gente tem? Aqui também as escalas, né? Em que escala que vai ser detalhado esse projeto depois. Lajes da mesma forma, sapatos, etc. Tudo aqui, detalhamento, como que vai sair isso para a gente apresentar, até porque esse aqui é o resultado final que vai ser levado ao nosso cliente. Aí, dimensionamento, né? Dimensionamento a gente começa já a ter que ter um pouco mais de atenção. O que a gente vai estar considerando? Bom, algumas situações aqui de projeto são bacanas a gente abordar. Eu gosto muito dessa aqui, ó, coeficientes. Tá? O que coeficientes quer dizer? Quando ele vai fazer o cálculo da estrutura, aqui a gente, no caso, está na aba de vigas, ele está trabalhando com coeficientes de vigas aqui, que esse Weber como estava, que ele está priorizando bastante a mão de obra. Né? O que ele considera quando ele está priorizando a mão de obra? Isso aqui, com maior nível a gente adotar para ele, mais ele vai dar preferência. Então, na hora de fazer o cálculo, ele vai fazer umas comparações. Eu vou trabalhar mais levando a área de aço ao pé da letra, ou seja, se eu tenho X de área de aço, vou tentar chegar no X de área de aço disponível, né, no meu projeto, para que eu não tenha nada excedente, né, nada sobrando. Vou tentar trabalhar na economia master, assim. Mas isso pensando em área de aço. Para quem sabe alguma coisa de obra, já teve contato, sabe que muitas vezes o que vai te dar mais economia é fazer com que a mão de obra tenha facilidade de trabalhar com essas barras. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, se eu padronizar, por exemplo, aqui, eu estou padronizando super, hiper, mega mão de obra. Aqui é para os caras terem o menor trabalho possível para trabalhar com essa ferragem, nas vigas. Isso nas vigas é bacana, tá? Não precisa chegar nesse nível aqui, a gente pode aumentar um pouco mais aqui da minha área de aço, reduzir um pouco da minha mão de obra, porque acontece, quando a gente valoriza bastante aqui a mão de obra, isso quer dizer que na hora de fazer o detalhamento dos projetos finais, nas vigas, eu não vou ter muitos escalonamentos, né? Eu não vou ter muitos trabalhar com diâmetros diferentes de barra na mesma pomada, assim, não fica bacana, porque isso dá muito trabalho e aumenta a chance de erro, né? De o cara não fazer o corte da barra correto e de ter muito desperdício, né? Quando você não começa a ter que cortar as barras muito pedaços, não, eu vou ter só aqui próximo do apoio, eu vou ter uma barra de 10 milímetros, depois eu vou ter só uma armadura de distribuição normalzinha aqui de 6.3, depois lá no final, no outro apoio, eu volto a ter 10 milímetros. Cara, não vale a pena você fazer isso, né? Vale mais a pena você trabalhar com uma barra de 10 milímetros ao longo de toda a vida. Então aqui a gente começa a priorizar o que é BERIC que vai nos dar de resultado. Se eu começar a padronizar a mão de obra, a quantidade de barras, então diminuir o número de barras, etc., ele vai começar a dar resultados mais próximos disso. Se eu trabalhar mais no diâmetro das barras, ele vai tentar otimizar ao máximo o diâmetro especificamente das barras, mas não necessariamente ele vai querer nos dizer que ele vai usar diâmetros mais baratos. Não é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer que vai usar barras que têm o diâmetro mais otimizado para aquela área de aço necessária. Tá? Então aqui, vamos deixar assim, 3, 4, 1 para nossas vigas. E depois aqui ele começa a ter mais algumas situações, né? Então ele começa a ter algumas situações de limites, aqui a gente confere na norma, né? A relação máxima entre a altura e as restrições de gravidade da armadura, depois a taxa de armadura máxima, diâmetro do vibrador. Aqui a gente depois vem com a armadura de compressão, né, dessas vigas que eu tinha comentado, a gente estabelece o diâmetro mínimo dela, a gente nem tem a possibilidade de botar 5 milímetros, só que não é permitido, então tem que ser 6.3. Isso aqui, lembrando que a BERIC trabalha com a norma, né? O que mais que a gente tem aqui? Tensão mínima de tração, na armadura de tração, para considerar. Isso aqui é bacana, isso aqui muitas coisas a gente não precisa mexer, tá? Isso aqui vem tudo certinho. Armadura de torção, a armadura de torção é uma das coisas que mais a gente tem problema, às vezes, na BERIC, né? Dependendo de como foi feita a arquitetura, as vigas acabam sofrendo muito com torção.
e a gente às vezes tem trabalho para resolver esses problemas, mas aqui está configurado certinho, mesma coisa na armadura de pele, aqui aparece bastante, às vezes até na Iberic tem armadura de pele, a gente tem que dar uma conferida se realmente é necessário. E aqui certinho, os estribos também estão ok, isso aqui, como vocês viram, é muita configuração, a gente não conseguiria abordar tudo. Vamos aqui voltar nos pilares que eu acabei pulando. Então, aqui de novo, né, os espaçamentos mínimos de topo e base, os espaçamentos múltiplos aqui, isso aqui a gente está falando de estribos, né, que muito dessas configurações aqui é para quando o pilar tem diferenças de seção, né, então o pilar começa maior e baixo, ele vai subindo e vai diminuindo sua seção, e aí começa a ter esses cuidados aqui para fazer os espaçamentos entre os estribos, se o espaçamento está sendo múltiplo de 1, né, então eu posso ter estribos a cada 12, 13, 14, 15, ou eu vou ter os tribos só daqui a cada de 2 em 2, né? Por exemplo, 12, 14, 16, 18 e assim por diante. Mas eu estou deixando como 1 porque ele vai me dar o mais otimizado possível de resultado, tá? E aqui também, beleza, aqui pilar parede não acontece muito. As esperas, aqui se ele permite, né, que a bitola seja menor do que a superior, então a gente tem uma plumada de pilares, né, e aí você tem uma bitola, sei lá, 10 milímetros embaixo, e no segundo pavimento lá, você chegou a 12,5, né, tá com meio polegada. Então ele vai, se você selecionar essa opção, ele vai permitir que isso seja como resultado. Vamos deixar ela, a gente sabe que pela execução, pelo recomendado, inclusive, a gente trabalhar com a mesma bitola, desde baixo até em cima, no máximo reduzindo essa bitola, né? Você começar com uma de meia polegada e depois subir para uma de 10 milímetros, 8 milímetros, aliás, 8 milímetros em pilar nem é permitido, né? Uma de 10 milímetros lá para cima. Aqui, se eu for permitir carga nula ou negativa, eu sinalizo essa informação aqui, porque dependendo da distância que a gente vai colocar entre pilares, o programa começa a acusar algumas situações de cargas negativas, né, nos pilares, mas isso aqui ele consegue dimensionar tranquilo e fica bem ok os resultados, tá? Então dá para deixar essa opção selecionada. E aqui, beleza. Aí aqui, gente, ó, a taxa de armadura máxima tem a questão de ela ser 8%, né? Só que quando a gente entra nos transpasses, né, de subir de um pavimento para o outro, a gente começa a ter as armaduras se multiplicando, digamos assim, né? E aí ele começa a acusar erros de que está com muita armadura naquela região e tal, então é bacana a gente trabalhar com 4% aqui para diminuir esses problemas. E aqui na dimensão mínima dos pilares está com 12, mas a gente sabe que é 14, tá? O programa até aceita você colocar números menores, mas a gente sabe que o recomendado por norma para pilares ainda é 14 centímetros, e é aquilo que a gente conversou antes, de a norma às vezes não está muito alinhada com projetos menores. Coeficientes da mesma forma, tá? A mesma forma que a gente trabalhou nas vigas, vou deixar a mesma coisa. Lajes, tá? Então as lajes aqui também falando sobre os dimensionamentos mínimos delas, né? Os espaçamentos entre as lajes. Aqui a gente consegue trabalhar algumas coisas com radier, né? Aqui a gente vai trabalhar com áreas mínimas. Aqui a função, né? Quando a gente tem alguma... às vezes até algum pilar, alguma coisa que está numa laje, alguma coisa nesse sentido. Coeficientes da mesma forma, vamos deixar do mesmo jeito que estava dos outros, 3, 4, 1. Os limites aqui também estão ok. Beleza. Sapatas, aqui a gente começa a ter algumas outras questões para a gente dar uma olhada, né? Então, quando a gente chega em solo, a gente começa a colocar alguns parâmetros. Nós vamos deixar aqui um solo de pressão admissível de 1,5, tá? E vou deixar um tipo de solo coesivo, tá? Então, o que é aqui que a gente começa a ter um pouco mais de cuidado? Essa pressão admissível aqui, ela vai interferir diretamente no dimensionamento das nossas sapatas, né? A gente vai poder, vou modificar esse número aqui depois para vocês verem as diferenças, né? Mas isso aqui a gente só consegue ter precisão com o ensaio de sondagem de solo, né? O ensaio SPT que vai nos dar as pressões admissíveis do solo. Como essa aqui é uma casa térrea, uma casa mais simplificada, vamos considerar inicialmente, vou até reduzir isso aqui, vou colocar 1,2, tá? Que é um solo ruim, solo bem ruim. Então, eu vou colocar 1,2 aqui da minha capacidade de carga de solo, né, quilograma força por centímetro quadrado, para que a gente faça o primeiro dimensionamento, tá?
Mas conforme eu for subindo esse número aqui, a tendência das minhas sapatas é reduzir bastante. Se eu colocar depois 1.8, 2, vocês vão ver como o resultado altera bastante. Mas aí quando você não tem um ensaio de solo, ou você não tem nenhuma referência da qualidade do solo, e isso acontece muito, gente, ainda, infelizmente, tá? A gente batalha muito com os nossos clientes para que os ensaios de sondagem de solo sejam feitos, e cada vez mais a gente tem conseguido que eles mandem para nós. A gente já tem um acerto bem bacana, assim, de ensaios de sondagem que os clientes nos mandam, né, dos projetos que a gente elabora, e a gente sempre joga as claras. A gente tem alguns materiais ali que a gente produziu, fazendo comparações de valores, né, quanto que o cara vai investir para fazer o ensaio de sondagem de solo, quanto que ele pode economizar por ter feito esse ensaio, e sempre o pessoal tem comprado a ideia cada vez mais, né, então a gente como profissional da área, a gente precisa sempre se posicionar dessa forma. Só que nem todos entendem dessa maneira, né? E aí, às vezes, é difícil de você fazer um cara que mora no interior de um estado comprar, adquirir, fazer o serviço de um ensaio SPT, que às vezes é até mais caro que o projeto, porque a empresa vem lá da capital e aí ela tem todo o custo de deslocamento, não fica barato fazer o ensaio, e aí, né, você meio que perde os argumentos para conseguir convencer um cliente de fazer um ensaio SPT para uma casa de pequeno porte. Então, aí a gente começa a ter que trabalhar com os coeficientes de cagaço aí, né? Os coeficientes de segurança mais altos para a gente poder ter uma segurança, e a gente pode, na verdade, depois fornecer ao cliente uma planta de cargas, né? Que aí o engenheiro de execução possa ter essa possibilidade de fazer alguma previsão com base no que ele está verificando do solo, em loco, né? Então, aí a gente começa a ter que trabalhar com outras alternativas, beleza? Mas vou considerar inicialmente aqui um solo de 1.2, solo bem ruinzinho, tá? Aqui blocos, a gente não vai trabalhar com blocos de estaca, nem muros e nem paredes de alvenaria, tá? Fizemos algumas mudanças aqui no nosso dimensionamento, depois a gente vem incêndio, para nós não faz sentido. Vou trabalhar aqui agora com materiais e durabilidade. Vamos lá, nossa classe de agressividade. Vocês devem lembrar, quem já conseguiu estudar aí da norma, deixa eu ver se eu inclusive encontro aqui. A classe de agressividade, tá? O que é aqui a nossa classe de agressividade ambiental? É em que ambiente o nosso projeto ele vai estar colocado, né? Em que ambiente vai estar exposto o nosso projeto estrutural. Então, a norma NBR 618, ela trabalha com essa tabela aqui, tá? Então, ela, de acordo com a classe de agressividade do ambiente, ela trabalha em 4 possibilidades, e aí define as agressividades, né, desse ambiente, qual tipo de ambiente que ele está, né? Qual se é rural, se é urbano, marinho, respingos de maré, e aí qual é o risco de deterioração dessa estrutura, né? De acordo com esse ambiente que ela está colocado. No nosso caso, a gente vai trabalhar com a classe de agressividade ambiental 2, que é uma agressividade moderada, porque a gente está numa região urbana, tá? Então, se fosse fazer projeto na cidade e tal, é essa aqui que vocês vão geralmente utilizar, tá? Que é um risco de deterioração pequeno. O que isso interfere? Isso aqui interfere muito na nossa cobertura, né? No nosso cobrimento dos nossos elementos estruturais, de todos eles. Todos eles são influenciados por a classe de agressividade. Na classe fraca, a gente vai ter um cobrimento de concreto bem mais fino do que na classe forte, na agressividade muito forte, né? Que é respingos de maré, que é quando basicamente você tem, hora o concreto está molhado, hora ele está seco, hora ele está recebendo por exemplo, uma região marinha que tem sal na água e tal, enfim, né, começa a ter problemas no concreto, começa a afetar a armadura, então você começa a ter que fazer uma cobertura de concreto, um cobrimento de concreto muito maior, né, você passa dos 4 centímetros de cada lado nesse cobrimento. No caso de uma classe de agressividade moderada, isso não é necessário, tá? Então é isso que a gente vai usar no nosso EBERIC, a gente vai trocar aqui com uma classe moderada, a dimensão do agregado normal de 19 milímetros. Aqui está selecionado com controle rigoroso na dimensão dos elementos. E aqui, ó, considerar a redução no comprimento para peças com FCK acima do requerido para a classe de agressividade. Caso a gente venha trabalhar com FCKs diferentes, né, trabalhar com FCK um pouco maior em algum desses elementos, ele consegue reduzir os comprimentos, tá? Nesse caso aqui, olha como ele está dimensionado, né? Então, quando a gente coloca aqui as nossas classes de agressividade, a gente vai mudando aqui, ó,
na esquerda, olha o que acontece. Quando eu troco aqui da classe moderada para minha classe forte, ele começa a dizer que tem 16 problemas nas propriedades definidas. Então, ele começa a dizer que tem resistência de concreto suficiente para fundações, né? Então, ele começa a ter que te pedir para trabalhar com FCKs maiores. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai aumentar os FCKs e vai começar a reduzir aqui os problemas, né? Então, aqui eu vou trabalhar inicialmente com concreto de FCK 25, concreto usinado, né? Trabalhando com essa premissa que o concreto vai ser de 25, e aí quando vocês não têm um controle, por exemplo, desse concreto, vocês vão trabalhar, não vão trabalhar na execução, vocês não têm um controle de concreto, o concreto vai ser comprado, de usinado, que vai ser feito um slam test, que vai ser feito corpo de prova, enfim, que o concreto tem essa capacidade que vocês consideraram no projeto, e vocês não selecionam esses elementos aqui de que vocês têm controle rigoroso nas dimensões dos elementos, tá? Bom, eu vou deixar assim inicialmente. Eu vou corrigir esses elementos. Deixei. Pronto. Corrigir os nossos elementos com relação às informações. Aqui eu apliquei isso para o projeto inteiro, tá? Eu poderia fazer isso por pavimento. E aqui eu vou ter uma outra coisa que é bacana da gente trabalhar, tá? Que são as bitolas. É muito interessante da gente prever quais as bitolas que a gente tem em cada um desses elementos, para que a gente não venha ter resultados depois que a gente não goste, tá? Então, o que eu vou deixar aqui como bitolas longitudinais de vigas, tá? Então, eu vou ter bitolas longitudinais de 6.3, 8 milímetros, 10 milímetros, meia polegada e 16 milímetros, tá? Como é uma casa térrea, vamos tentar evitar os 16 milímetros em qualquer oportunidade, tá? 20 milímetros, então, nem se fala. Isso aqui é para casas desse porte, não tem como usar. Né? Trabalhar com barras de 20 milímetros já fica bem mais complicado. De 16 já é também chatinho, mas em alguns momentos, dependendo da carga, pode ser que seja necessário. Eu vou deixar o 16 ali, permitido. E nos pilares, da mesma forma. Eu vou deixar o 16 porque vocês vão ver que nos pilares aqui de divisa, talvez a gente venha ter alguma coisa de 16 milímetros no arranque, né? Perto da nossa sapata. Então aqui, bacana, aqui as minhas armaduras transversais, né? Eu vou tirar de 10 milímetros, não vou ter nenhum estribo dessa forma aí, mas as minhas longitudinais eu vou deixar de 10, 12,5 e 16. 8 milímetros não é possível, tá? Até não está selecionado aqui, mas eu poderia até selecionar, mas não é recomendado por norma, né, que seja utilizado menores do que 10 milímetros. E tem o critério de norma para espessura máxima também, né? Mas que não chega para nós aqui, com certeza não é necessário nem conferir, porque está longe da nossa realidade. Lajes da mesma forma, tá? 16 milímetros aqui, impensável, até tirar isso aqui também. Depois, reservatórios, blocos sapatas, dá para a gente deixar mais ou menos isso aqui, vou liberar um 8 milímetros aqui, vamos ver o que vai dar de resultado, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com FCK de 25, e aqui os cobrimentos que estão sendo considerados, né? Peças externas, peças internas e peças em contato com o solo. Quando tem contato com o solo, o cobrimento aumenta, beleza? Fluência, gente. Fluência é bacana dar uma olhada também se está ok, unidade relativa do ar, vida útil prevista, vamos pensar um pouco em norma de desempenho e tudo mais. Início do carregamento, 28 dias, início de retração, isso aqui está tudo certinho, bacana, é isso aí mesmo. Aqui em barras, a gente dá para dar uma olhada se a gente vai querer ver essas barras, a fabricação delas em rolo, né, quando são barras mais finas, que você consegue comprar ela em rolo, ou se elas vão ser compradas em barras normais aí de 12 metros, né. Mas está tudo ok aqui, a gente não precisa conferir. As classes do concreto aqui estão no nosso FCK 25, a gente está trabalhando aqui 2.500 kg/força por metro quadrado, então tá, metro cúbico, aliás, tá ok. Os nossos coeficientes de minoração, né, estabelecido por norma também de 1.4, beleza. E o tipo de agregado granito, né, tem outros tipos de agregado aqui, mas o granito é o mais comum, tá? E aqui, gente, dá para trabalhar com isso aqui, ó, essas informações que são bacanas, né, para quem vai fazer seus projetos, quer oferecer ao cliente um orçamento bacana e tal, né? É legal de fazer essa atualização aqui sempre que possível, né? De quanto que está o custo do material, né? Quanto que está o custo da execução desse concreto de FCK 25, né? Quanto que
de fato, custa levar esse material até o canteiro de obra de vocês. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer Bom fazer dia, bom alguma dia. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Diga. Todas essas configurações que tu está fazendo agora, é preciso fazer a cada início de projeto ou tu consegue manter um padrão depois? Não, isso aqui vai estar salvo no Eberic, tá? Depois, quando Tá, tu entrares no Eberic novamente, ele vai estar salvo dessa forma que tá da última vez aqui, tá. beleza? E teria alguma variação dependendo do material que a gente utilizasse? Tipo essa configuração? Bom, qual material tu disse? Por exemplo, dependendo, na verdade, da estrutura do projeto, eu teria que modificar alguma coisa nessa configuração? Não, na verdade aqui é mais com relação ao concreto e o aço, né? Aí depois, na hora de lançar as cargas na estrutura, aí a gente vai lançar a carga de acordo com o material que está sendo utilizado, né? Então, se você vai utilizar um tijolo furado, se vai utilizar um tijolo maciço, um tijolo de concreto, aí essas cargas agora a gente vai no lançamento verificar certinho quais as cargas vão ser as aplicadas. Mas para o dimensionamento do concreto em si, dos elementos estruturais, esse aqui é basicamente considerado concreto e o aço. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Oi, diga. Dá, cara, dá para tu fazer uma. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui, ó. Tipo um modelo aqui, ó. Você salva tipo um modelo do projeto, modelo de projeto. Ó. E aí você consegue salvar as configurações, digamos assim, né? É a mesma coisa do template do Revit, né? Quando você vai salvar no Revit aqui, ó, você tem a opção de salvar tanto projeto, salvar o projeto ou salvar o modelo, né? O modelo ele salva como se fosse um template depois. Então, é a mesma coisa aqui do Eberic. Você tem essa possibilidade de salvar o projeto especificamente, salvar a edificação, ou salvar o template, né, o modelo desse projeto. Uhum. Isso, tem sim. Não, é bacana, ainda mais quando tu tá acostumado a trabalhar numa região específica, né? Tipo, fazer projetos aqui, por exemplo, na região sul do Rio Grande do Sul, tem um modelo construtivo, tem uma característica de solo, tem o que eu sei que o pessoal aplica aqui com relação ao custo, por exemplo, né? Já deixando meus custos atualizados. Então, eu consigo ter esse template salvo, depois para fazer uma região de Porto Alegre aí e tal, tem uma outra realidade, outra característica de solo, outra característica de custo, então dá para salvar templates assim também, por exemplo, regionalizando os seus projetos, né? É bacana. Mais alguma dúvida aí, gente? Vamos seguindo. Bom, vamos lá então. Já cumprimos a nossa terceira etapa aqui, né? Vamos agora começar a lançar a nossa estrutura. Então a gente vai aqui no nosso pavimento de baldrame, a gente vai no croquis, e aqui está a nossa arquitetura que a gente tinha lançado inicialmente, o nosso DWG, e agora a gente vai começar a lançar. Para fazer o lançamento, a gente vem na aba aqui do lançamento, e aí vamos começar pelos pilares, tá? Então aqui eu tenho pilar, eu tenho a possibilidade de lançar um pilar ou um pilar genérico, né? Um pilar genérico é digamos que um pilar estético, assim, arquitetônico, que não vem a ter função estrutural. Mas eu vou lançar um pilar normal e aí começa as características desse pilar, né? Eu vou colocar ele selecionado no ambiente externo, né? Vou botar um pilar na parede externa. Os vínculos o modelo de vínculo, vamos manter ele engastado, uma verticalidade automática, né? Ele não é inclinado, ele vai ser vertical normal. O tipo de seção retangular, e agora eu vou trabalhar com uma seção mínima aqui, tá? Vou trabalhar um 14 por 26. Sabe que a dimensão mínima de pilar é 360, né, centímetros quadrados, então a gente tem que otimizar para chegar nessa dimensão. Como a gente tem uma dimensão estabelecida por norma, deixa eu ver se eu encontro aqui na norma, inclusive, lá no finalzinho da norma, a gente tem deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou encontrar. Acho que lá no finalzinho, deixa eu ver. Dezoito. Lineares, as curvas, vigas, pilares.
Aqui o diâmetro mínimo, né, que a gente tinha conversado já dos 18, dos 10 milímetros, né, e nem superior a 1/8 da menor seção de dimensão, da menor dimensão transversal, né, então que para nós aqui fica bem acima do que a gente precisa. Aqui nas barras do estribo, né, não precisa, que não as características, né, a gente tem que atender esses 3 itens aqui, mas isso aqui também está para o nosso nível de projeto, nosso tamanho de projeto é bem ok, não tem nenhum problema com relação a isso. Tá? Estou procurando se eu acho aqui a questão do dimensão mínima, mas não estou encontrando. Mas enfim, né, todo mundo sabe que a dimensão mínima recomendada por norma é 14 centímetros. Então vou deixar aqui 14 por 26, que a gente chega a 364 centímetros quadrados e fica, né, ok com a norma também, tá? Se eu botar 14 por 25 já não daria. Vou deixar o tipo de seção retangular aqui, capitel, nada a ver com a gente, né? Não precisa colocar capitel nenhum. Vou dar um ok. Aí beleza, o que vai aparecer na minha linha de comando aqui? Que eu vou ter que colocar a posição do meu pilar. Então eu vou clicar aqui na quina da minha parede, vou colocar ele nesse sentido aqui, porque eu tenho uma janela aqui, né? Que está bem no cantinho, é uma porta-janela aqui, na verdade, da minha área de serviço, e vou colocar ele nesse sentido. Quando tu clica a primeira vez, ele vai primeiro pedir para que sentido que o pilar vai ficar. Lembrando que eu estou com o meu ortogonal ligado aqui, né? Se eu desativar ele, ele vai ficar meio solto, assim, fica um pouco mais difícil de pegar uma referência. Opa, eu vou ativar ele de novo aqui, aí eu vou colocar ele ou na horizontal ou na vertical, né? Vou colocar ele na horizontal inicialmente. Então, selecionei o eixo dele. Agora, vou selecionar o vértice, né? Vocês percebem que tem umas bolinhas aqui em cada um desses vértices aqui, também nos pontos médios das seções. Eu vou selecionar qual é o ponto fixo, né? Então, no caso, eu quero deixar ele assim, né? Para que ele fique dentro da minha arquitetura. Cliquei. E agora ele quer perguntar um deslocamento. Se eu quero ter algum deslocamento em referência a esse ponto fixo que eu selecionei inicialmente aqui. E eu quero, porque a parede tem 15 centímetros. Eu quero deixar meu pilar no eixo dessa parede. E aí, se eu botar ponto 5, seria meio centímetro, né? Eu vou, na verdade, afastar esse pilar meio centímetro das faces que eu coloquei como eixo fixo, o vértice fixo. Então, eu vou dar um Enter aqui, de ponto 5. Olha como ele afastou e centralizou dentro da minha parede. Tá? Então, eu estou com o pilar aqui mais ou menos do eixo da minha parede. E ele está nascendo, ó, já está me indicando que ele está nascendo nesse pavimento baldrame, né? Lembrando que eu estou aqui na minha baldrame. Antes, pessoal, é legal da gente fazer aqui até, deixa eu fazer, vou puxar meu comando L aqui, igual do AutoCAD, para a gente pensar mais ou menos assim, onde a gente pode fazer alguns pórticos, assim, né? Alguns eixos de deixa eu ver se consigo trocar essa cor só porque ela está a mesma cor do meu minha arquitetura, né? Então vamos, agora ficou verdinho, ficou bacana. Então vamos fazer aqui, a gente vai ter um pórtico aqui. Depois, olha aqui como a arquitetura não nos favorece, tá? Então aqui eu, por exemplo, poderia ter um pórtico, aqui, ó. Só que olha como ele está um pouco deslocado, né? Então isso aqui não tem muito como fugir. Esse pórtico vai ter que dar um pequeno desvio, né? Para a gente tentar manter uma simetria, talvez aqui fique bacana de ter um pilar. Vamos ver como é que vai ficar. Depois a gente tentar trazer um outro eixo de pilares aqui. Tá? E aqui no final da minha garagem eu vou ter alguma coisa aqui. Minha arquitetura prevê um pilarzinho quadradinho aqui, pequenininho. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse pilarzinho. E depois, naturalmente, nesse sentido aqui, eu tenho um pórtico mais ou menos aqui. Um pórtico no meio. E um pórtico na divisa. Talvez seja necessário alguns outros elementos aqui no meio do caminho, mas vamos ver o que a gente consegue tirar desse resultado aqui, tá? Bom, vou continuar, aliás, avançando aqui, selecionei a ferramenta de pilar, ó, apertar P, vai aparecer aqui embaixo, P, Enter, abrir meus pilares, aqui ele começa já a numerar os pilares da maneira corretinha, tá nas dimensões ok, vou selecionar nesse cantinho aqui, quero que ele fique nesse sentido, quero que ele fique
assim. Eu provavelmente vou precisar girar alguns pilares depois, mas eu vou fazer só um lançamento inicial. Então aqui, da mesma forma, vou pegar desse canto aqui agora. Quero meu pilar deitado, quero trazer ele para cá. Aqui ele já nem está me perguntando mais o deslocamento, que ele já está considerando o deslocamento padrão, porque eu não cancelei mais a minha ferramenta de pilar, eu estou usando ela até agora, então tá bacana. Bom, o que mais aqui? Vamos ver. Agora eu vou lançar pilares aqui nesse cantinho, vou lançar nesse canto aqui. Aqui, ó, que a gente vai provavelmente ter que encaixar um pilarzinho no meio dessa bagunça dessas paredes aqui. Vamos ver o que vai dar. Depois eu vou ajustar o eixo desses pilares aqui da mesma forma. Essa parede lateral, ela tá de 20, né? Vocês lembram que ela estava de 20 centímetros. A gente vai poder aumentar esses pilares depois, e vocês vão verificar que vai ter necessidade da gente aumentar esses pilares por conta das divisas, tá? Vou colocar aqui mais alguns pilarzinhos. Esse aqui, ó, a gente começa a ter os problemas das esquadrias, às vezes, que não favorecem também. Vamos ver. Eu vou ajustar depois os eixos desses pilares tudo certinho para a gente ficar ok. Mas só para a gente ter uma ideia da como eles vão se distribuir. Eu estou lançando pilares aqui. Bom, vou lançar um pilar aqui, mas eu vou trocar a seção dele. Eu vou colocar um pilar de 20 por 20. Ok também nas dimensões mínimas. E beleza. Aqui nessa quina, provavelmente eu vou ter necessidade de trazer mais pilares. Opa. Eu vou botar uma minha seção mínima aqui de 14 por 26. Aqui a necessidade da gente já mexer um detalhezinho da arquitetura. Essa aqui é uma porta pivotante, tinha uma bandeira aqui do lado e tal, então a gente vai precisar ajustar isso aqui da nossa arquitetura, ou avisar o arquiteto, né, que nos contratou que, ó, aquela porta da frente ali, vamos precisar trazer ela um pouquinho para o lado, se a gente for colocar um pilar nessa direção e tal, enfim. Tá? Então, basicamente, um lançamento aqui no esboço do lançamento dos pilares. E agora eu vou lançar algumas vigas baldrames, tá? Então, primeiro eu vou fazer o alinhamento desses pilares aqui, para a gente não ter problema. Ó, o que eu vou fazer aqui? Vou puxar pelo cantinho uma linha aqui, até lá embaixo. Vou pegar essa lateral aqui que não está ajudando. E vou começar a mexer os pilares. Aí, por exemplo, eu quero trazer esse pilar para cá. O que eu posso fazer? Eu tenho a opção de mover o pilar ou de fixar a seção do pilar. Eu vou trocar o meu ponto de vértice fixo lá que a gente tinha definido anteriormente. Tá? Então, ó, se eu tentar selecionar um lugar qualquer, que era a intersecção dessas linhas, ele vai dizer que não é um vértice, então eu não consigo fixar a seção. Eu preciso, na verdade, mover esse pilar. Vou mover ele para cá, para essa linha. Aí bacana, eu estou a meio centímetro, que é o que eu tinha colocado de padrão. Vou deixar inicialmente com esses 14 para vocês verificarem como as sapatas de divisa ali são uma coisa que complica os projetos, tá? Vou fazer um ajuste aqui também para deixar esse pilarzinho no eixo. Aqui no caso eu vou fixar a seção. Eu consigo usar um vértice. Ó, beleza. Alinhado nessa aqui. Deixa uma linha auxiliar aqui também, para alinhar esse pilar. Alinhadinha, certinho. Aqui da mesma forma. E o que eu vou fazer? Eu vou puxar dessa linha aqui. Vou aqui uma linha por baixo. Só para ver se meu pilar está certinho. Ele está um pouco abaixo. Não, mentira, ele está certinho aqui. Então tá ok. E aqui eu vou puxar daqui para cá. Beleza. Fixar a seção. Ó, aqui eu não consigo subir muito mais. Eu começo a ter o problema da minha esquadria. Então eu vou trazer, na verdade, o meu eixo de pilar para cá.
Bom, aqui tá ok. Aqui tá ok. Vou apagar essas linhas aqui, que não estão ajudando muita coisa agora. Vamos lançar vigas. Vamos aqui em vigas, ou V, Enter, né? Vocês vão puxar as vigas. Qual é os ambientes dela, né? Essa viga aqui é minha viga de baldrame, ela está em contato com o solo. Lembra lá da classe de agressividade que a gente selecionou? Isso aqui vai influenciar no cobrimento que a gente vai definir para essa viga. Ela vai ter um formato retangular e, inicialmente, eu vou trabalhar com ela na mesma espessura do meu pilar e com uma profundidade de 30 centímetros. Tá? Vamos ver o que a gente vai ter de resultado nisso aqui. Dei um OK, e aí eu vou começar a puxar minhas vigas. Então eu vou clicar no eixo do meu pilar aqui, eu consigo puxar até o final aqui, né? Meu segundo ponto, e agora ela vai me perguntar informe o eixo, o lado do eixo do pilar. Se eu clicar mais para cima, o meu pilar vai ficar desalinhado, ele vai puxar para cima, ó, como é que ele ficou. Aliás, minha viga. Se eu fizer um clique aqui no meio, ela vai definir que o eixo da minha viga é no meio. Então eu vou continuar aqui puxando as outras vigas, de vértice a vértice, puxei para a esquerda aqui porque eu quero que meu eixo fique para cá, aqui eu vou puxar para cá, ó, aqui já dá para a gente dar uma melhorada no nosso alinhamento. Eu vou trazer esse pilar aqui, vou clicar em fixar a seção do meu pilar, vou trazer ele para cá, trazer ele, mover, trazer ele para cá. Tá alinhado ali, bacana. Vou puxar mais vigas aqui. Trabalhinho braçal, galera. Aqui é mais uma casa mais simplificada, né? Não tem muito mistério. Bem trabalhinho braçal. Começa a continuar lá por cima para a gente não perder o raciocínio. Vou trazer daqui. Ó, aqui eu não vou ter um pilar, inicialmente, pelo menos, né? Então vamos ver o que a gente vai fazer. Então é melhor puxar primeiro. Ou eu tenho a opção também de fazer assim, ó. Vou ali, puxar o comando viga. Aí eu vou clicar aqui que eu quero que ela nasça, porque se eu clicar aqui no meio, ela vai perder referência, né? Porque o pilar não está no eixo. Então eu consigo pegar pela seção externa do pilar e vou trazer ela até aqui, por exemplo. Tá? Ela vai perguntar se é um nó, se é isso mesmo que eu quero fazer. Se eu quero colocar, não tem nenhuma barra, não tem outra viga, não tem nada, é só um nó. Aí eu vou dizer que sim, quero trazer meu eixo para a direita aqui, né? Para ela ficar dentro da parede, e aqui está minha viga. Se eu fizer a mesma coisa aqui, vou trazer, talvez aqui eu venha ter necessidade de colocar algum pilar, alguma coisa, ou eu venha trazer ela reta até aqui, por exemplo. Tá? Então, assim, aqui vocês veem que ela ficou um trechinho de viga sobrando, que ela vem até aqui, aí essa bolinha significa que tem um nó, e ficou uma outra bolinha aqui, porque essa viga tinha esticado até lá adiante. Vou simplesmente excluir ela. Ok, consegui o lançamento aqui, vamos ver. Opa. Tem que clicar no pilar. Não aparecer aquela mensagem ali de nó, significa que você não clicou num pilar, não clicou numa viga, ele está jogando num lugar solto, não tem nenhuma outra estrutura. Essa parte é mais chatinha, porque às vezes é simples de ser feito, mas não tem o que fazer, no braçal mesmo. Isso aqui o programa ainda não faz sozinho. Ele copia essas informações depois para uma outra situação, mas não necessariamente ele vai lançar sozinho, né? Então, aqui a gente tem que ajustar o alinhamento. Vocês percebem como essa viga, aliás, ela ficou para fora da parede, não está as linhas azuis aqui da parede, elas estão desencontradas, não está certinho isso aqui. Então é esse pilar aqui que eu estou como referência que não está ok. Eu vou usar essa viga da direita aqui como meu padrão. Olha como ela está pegando fora do pilar. Ó, aqui já bugou tudo, viu? Porque eu simplesmente não estava com meus pilares alinhados, e ela está tentando jogar uma viga em cima de outra viga, aí já puxou o outro pedaço de viga aqui, ficou uma confusão total. Então vamos ter que voltar aqui, e vamos ter que alinhar o nosso
P5 aqui que ele está desenhado. Então eu puxei uma linha auxiliar, dei o comando L, puxei essa linha até aqui e vou fixar a seção do meu pilar, ou vou dar um mover. E aí eu vou pegar no cantinho e trazer ele para cá. Simples assim. Trouxe meu pilar para cá. Tá? E aí eu agora sim vou puxar uma outra viga aqui. Daqui para cá. Bacana. Lancei. Show. Vamos lá. Mais pilares aqui para a gente lançar vigas baldrames. Lembrando que é sempre bacana a gente fazer o travamento desses pilares dos dois sentidos, né? Isso aqui é um erro que depois o programa pode acusar de a gente não ter feito esse tipo de travamento, né? De travar os pilares dos dois sentidos, principalmente na baldrame. Aqui, essa é uma viga, na verdade. Vou lançar vigas baldrames embaixo de todas as minhas paredes. E aqui eu vou travar essa. Aí depois aqui, ó, tem algumas outras ferramentas que ajudam. Por exemplo, eu quero estender essa viga aqui, que ela vem até aqui, até esse pilar. Então eu tenho essa ferramenta aqui, ó, adicionar trechos. Eu clico aqui, seleciono a viga que eu quero adicionar um trecho e trago ela até o nó, próximo nó. E aqui está ela lançada. Bom, vamos fazer o quê? Vamos travar esses pilares, como eu estava falando, fazer uma coisa um pouco mais reticulada, né? Fique mais quadrada, digamos assim. Deixar uma simetria bacana e além de travar esses pilares aqui, né, desse lado de cá, de uma forma que fique legal. Então, eu vou fazer a extensão das vigas, né? Essas duas vigas aqui, inicialmente, para travar os pilares. E aqui eu tenho mais umas outras paredezinhas que eu vou lançar. Alguém quer trazer alguma pergunta aí, gente, quando eu estou lançando aqui? Vou puxar umas linhas auxiliares aqui para encontrar o eixo da minha viga. Vou trazer até aqui. Da mesma forma. Puxo uma linha auxiliar. O eixo dela. Vou descobrir o eixo da minha parede. Vou lançar essa viga no encontro dessas paredes. Lançar ela até aqui. Essa aqui, vou lançar o trechinho aqui só para a gente ver o resultado. Tá? Mas vou lançar ela até a ponta da parede que está prevista aqui, que é a parede que finaliza a cozinha. Eu vou reposicionar o meu nó. Vou trazer até o extremo aqui. Tá? Estou solto aqui, vamos ver o que vai aparecer. Vou puxar uma linha aqui. Lançar mais uma outra viga embaixo dessa parede aqui. Bom, gente, lançando todas as vigas, todas as paredes estão apoiadas em cima de vigas, tudo ok, tudo certinho. Vamos fazer a primeira coisa, que é bem legal, que é a gente simplesmente copiar esses pilares. Então, eu vou usar essa ferramenta aqui, vou dar balançamento, vem em pilares, aí eu tenho esse item aqui, copiar pilares para outros pavimentos. Clico nessa opção, vou selecionar toda a minha estrutura. Vocês percebem que ele selecionou só os pilares que ficaram amarelinhos, dou Enter, ele vai perguntar para quais pavimentos que eu quero copiar, quais níveis que eu tinha definido aqui que eu quero copiar esses pilares. Eu quero copiar eles até o pavimento cobertura. Se eu for aqui na minha cobertura, esses pilares já estão lançados, ó, onde os pilares estão. E vou fazer a mesma coisa nas minhas vigas. Aqui. Copiei as vigas lá para cima. Vamos ver aqui no meu 3D. As vigas estão lançando aqui. Pronto.
Ó, tá aqui minha estrutura, né, que eu lancei lá no meu projeto, né, eu vou estar vindo fazendo esse formato aqui, e aí eu começo a ter que me atentar aos detalhes, né. Por exemplo, aqui na minha viga baldrame da garagem, ela não pode ter o mesmo nível da minha viga interna, que a minha viga interna baldrame está no nível 25, e essa viga da garagem, o piso da garagem tem um pouco mais baixo, ou deveria ser. Vamos ver como é que ele está no projeto. Vou trazer esse corte aqui do meu Revit um pouco mais para baixo, para fazer uma comparação de nível aqui. Ó, está mais baixo. Então eu vou colocar, vamos verificar o ponto que está aqui, o nível, ó, 15, nível da casa 25, conforme a gente tinha visto. Então minha garagem está 10 centímetros mais baixo. Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que reduzir a elevação aqui da minha viga, eu cliquei 2 vezes na viga ali da garagem, e vou reduzir aqui a elevação dela em 10 centímetros, mesma coisa nessa aqui da lateral. Vamos ver como é que está isso na nossa arquitetura. Ó. Beleza? Só que está faltando uma coisa aqui ainda, a gente tem que fazer com que esses pilares tenham fundações. Então, qual a ferramenta que eu vou usar agora? É essa aqui, ó. Converter em pilares de fundação. Clico nela, seleciono de novo todos os meus pilares, dou Enter, e ele vai perguntar qual tipo de fundação. Né? Então, eu vou usar a fundação de sapata, e a gente vai usar a profundidade de 1,5 m, conforme a gente tinha colocado lá nos níveis do projeto. Tá? Então, vamos... Aí ele já lançou. Percebam que, como no nível baldrame, na cobertura não tem nada. Mas no nível baldrame, ele tem aqui um tracejado marcando que aqui a gente colocou como os pilares de fundação, pilares com sapatas. Então, eu volto aqui no meu item verdinho, aqui, né, no meu íconezinho verdinho, tá aqui meu projeto estrutural 3D, só que eu não atualizei ele ainda, então eu vou atualizar ele para que a gente veja o posicionamento dessas fundações. Então, aqui a gente já lançou, percebam que aí 1h30 de papos e de apresentação do programa e tal, a gente já conseguiu lançar o projeto da casa. Então, quando a gente falou lá que a gente fez 40 projetos estruturais no mês, claro que nem todos são simples como esse, né? Tem alguns um pouco mais difíceis, e a gente ainda tem toda a etapa de lançar cargas, verificar e tal, mas percebam como o lançamento é uma etapa até certo ponto tranquila, né? Muito braçal, muito de você ver o que dá para fazer, assim. Aqui provavelmente tem alguns locais que as vigas estão se apoiando, então aqui a gente tem bastante viga e tal, né? Talvez aqui a gente tenha que dar uma otimizada na distribuição, no lançamento especificamente. Tem uma laje que vai ficar um pouco grande, essa laje aqui da sala e da cozinha, vamos ver o que a gente vai ter de resultado, se a gente vai precisar aumentar a rigidez dessas vigas, mas aqui está feito um lançamento inicial. Vamos lançar laje também, que eu não lancei. As lajes, a gente vem no corrimento cobertura, clica em laje, aqui na aba de lançamento, e vai ter as opções de laje que a gente quer utilizar, tá? Então tem as treliçadas, né, as lajes pré-moldadas, como a gente chama, né, que é aquelas lajes com as vigotas e o enchimento em EPS ou lajota cerâmica, tá? Essa aqui tem sido bastante utilizada pelo pessoal. Vamos colocar inicialmente laje maciça, tá? Para a gente fazer o dimensionamento. E depois a gente vai brincando aí com as possibilidades de dimensionar com outras coisas. A seção, vou trabalhar com uma seção de 10 centímetros, inicialmente, beleza? As cargas, né? As cargas dessa laje, o que essa laje vai receber de cargas? O Iberic já vem programado com diversas combinações de cargas de acordo com o que vai estar acima dele, né? Do que ele vai receber de fato de carga. Tem desde garagens de muito peso, elementos residenciais ou áreas técnicas, onde vai ter um barrilete, onde vai ter um posto de elevador para passageiros, áreas comerciais, vestíbulos, olha quanta coisa que tem, lojas de centros comerciais, shopping centers, tem até ginásio, ginásio de esportes, aeroportos, então imagine a quantidade de opções aqui, de combinações de carga que já vem carregados no Iberic, que são mais de 150 combinações, e eu vou colocar inicialmente uma bem simplificada. Vamos ver se lá no residencial a gente tem algum bacana. Por exemplo, uns forros residencial, forros acessíveis apenas para manutenção e sem estoque de materiais. Né? A princípio está ok. Esse lançamento de cargas que a gente vai colocar na nossa laje. Tá? Então, eu coloquei aqui a espessura dela de 10 milímetros. Aqui, 10 centímetros, aliás. Quando eu selecionei para maciça, ele já desativou aqui as minhas configurações de vigota e tipo de enchimento, porque eu estou trabalhando com uma laje maciça.
e vou fazer o lançamento. Ó. Então, eu estou lançando, é só clicar nos vãos entre as lajes. Aqui eu tenho uma área de luz, então não vou colocar nada. Opa. Ele deu um erro na minha laje. Tá? Então, assim. Aqui, 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 aqui. Pronto. Só que, observando a arquitetura, o que a gente vê? Isso aqui, esse beiral. Né? Então, a gente tem um beiral aqui nessa laje. Desse lado aqui, ele tem um beiral 70 centímetros, né? Um beiralzinho grandinho, com uma platibanda na ponta, e tem mais ou menos 80 centímetros de altura. Então, o que eu preciso fazer? Vocês percebem que o beiral não está lançado. Né? Está lançado dentro dos espaços das vigas, né? Que a gente delimitou de vigas. Mas eu quero lançar também os beirais. Então, eu vou vir na minha cobertura aqui e vou usar a ferramenta de barras. Né? O que são as barras? As barras delimitam os limites de estruturas em balanço, algumas coisas desse sentido. Então, eu vou clicar aqui em barras, ele vai perguntar a largura dessa barra, pode deixar zero mesmo, não tem problema, só dá um Enter, e depois vocês vão ser questionados pelos nós iniciais. Né? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o meu pilar, tá? Então, eu vou trazer o meu pilar até o meu limite, pela arquitetura, que é essa linha azul aqui. Eu vou perguntar do nó, porque como eu falei para vocês aqui, ele não está apoiado em nada, né? Ele está solto. Ele vai perguntar se eu quero colocar um nó ali. E eu vou começar a desenhar o meu... Ó, tudo vai ser nó, porque está tudo solto. E ele vai começar a desenhar aqui meu beiral. Tá? Estou dançando o beiral. Opa. Toda a minha bordinha da casa aqui. Tem um beiralzão. Vou finalizar aqui no meu P13. Bom, lançado meu beiral. Vou lançar uma laje nele. Então, eu venho aqui na ferramenta de laje. Vou lançar uma laje maciça também. Com a mesma carga. E bacana. Vou lançar agora também as cargas dessa platibanda da ponta, né? Então, eu vou clicar nas barras 2 vezes e aí vai aparecer a possibilidade de eu atribuir cargas de parede. Então, como eu vi, ela tem 80 centímetros de altura. Então, eu vou clicar em lançar, vou colocar uma altura de 80 centímetros. Qual é o grupo? Eu prefiro deixar nenhum e eu mesmo especifico. Né? A gente sabe que o tijolo furado, comum, desses mais utilizados, cerâmico, ele tem um peso de 1.300 kg a força por metro cúbico, né? Um peso específico. Então, fica bacana a gente deixar esses 1.300 aqui. Eu tenho uma espessura que eu posso colocar em 15 centímetros, vou considerar já a espessura final. Vou dar um OK. Ele vai já dizer aqui quanto que vai ficar por metro, né? Dessa carga distribuída linear. Vou dar um OK e já vai aparecer aqui a carga. E aí, por exemplo, eu não vou fazer isso, né, de clicar em todas as barras, fazer um por um lançamento, vou copiar dados. Então, eu vou copiar os dados dessa barra aqui, usei essa ferramenta aqui, copiar dados, ele vai perguntar quais os dados que eu quero copiar, nessa janelinha, eu quero copiar os dados de carga de parede. Eu vou selecionar aqui todas as barras que eu quero que tenham essa carga de parede lançada, que foi a que a gente verificou com relação à nossa platibanda. Dei um Enter, percebam como todas as cargas já estão lançadas nessas platibandas de forma automática. Beleza, então as minhas lajes já estão carregadas, né, com o peso da minha cobertura, já tenho minhas platibandas lançadas e carregadas também, as cargas lançadas. Eu tenho um outro item aqui que é importante considerar, que é a minha caixa d'água. Né? Vamos ver qual o tamanho dessa caixa d'água, a gente precisa de 1.000 litros. Vamos verificar aqui na nossa arquitetura se a gente tem essa informação. Vou ocultar essa parede aqui para a gente ver a nossa caixa d'água ali dentro. Eu cliquei nela, ela tem 1.000 litros, tá? É uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente lançar nessas duas lajes a carga extra. Então, eu cliquei 2 vezes na laje, venho em carga extra, vou colocar uma carga adicional de 100, referente aos meus 1.000 litros, tá? E lanço também na minha carga 11, na minha laje 11. Eu estou aqui julgando até um pouco a favor da segurança, porque eu estou trabalhando com que toda a laje esteja carregada e não uma certa região dela. Então, estou dizendo que toda essa laje aqui está carregada com essa carga extra. Fica bacana, fica lançado a favor da segurança também, beleza? O que a gente tem aqui, então? Nossa estrutura com beiral. Ó, o beiralzinho aí, pá, certinho, show de bola. Câmera.
Aqui eu tenho uma viga que está mais baixa. Vamos verificar as alturas dessas vigas aqui. O que é bacana da gente fazer também para conferir? Quero padronizar minhas lajes minhas vigas baldrames, né? Então eu vou verificar essa aqui, a V5, por exemplo, se ela está ok. Então ela está com contato com o solo, ela é retangular, tem 14 por 30, beleza, é isso mesmo que eu quero. Eu vou no meu lançamento, clico em copiar dados, seleciono ela, e aí vai aparecer as opções que eu quero que sejam copiadas para as demais vigas, né? Então essa aqui, carga de parede, eu não lancei ainda, eu vou deixar desativado. Eu quero copiar para todas as vigas que elas sejam consideradas com contato com o solo, porque são vigas baldrames, e elas têm essa seção de 14 por 30 do formato retangular. Vou selecionar todas as vigas, Enter. Vamos ver se ali, ó, vou clicar para atualizar, ela vai ajustar as minhas coisas. Ela ajustou porque eu não fiz o ajuste de nível. Tá? Então elas estão em elevação 0. Então eu vou selecionar de novo aqui, copiar dados, eu tenho que selecionar esse item elevação, porque o problema que está aparecendo ali que elas não estão no mesmo nível é elevação. Só que, como eu designei que essas duas aqui da frente não tenham elevação, a mesma elevação, eu vou selecionar as demais. Então eu quero que essas aqui tenham elevação 0, fique no nível ok. Vamos ver se ela ajustou. Ó, ajustou certinho. E a minha viga aqui da garagem está um pouquinho rebaixada para acompanhar aqui minha entrada da garagem um pouco mais baixa. Beleza? Aqui a minha cobertura, eu vou só ajustar o seguinte. Ela não é contato com o solo, porque como eu copiei elas da baldrame, eu quero que elas fiquem, eu corro elas como ambiente interno. Ok. Vou selecionar, copiar os dados dela. Né? Então eu quero que todas as minhas vigas da cobertura tenham essa característica de ambiente interno, tenham a mesma seção. Aqui a carga de parede eu não lancei nenhuma ainda, então eu vou selecionar todas as minhas vigas aqui. Não quero selecionar essas barras, tá? Então se vocês segurarem Shift, vocês desselecionam aquilo que vocês não querem. Então elas vão ter todas a mesma elevação, mesma seção, e consideradas como ambiente interno. Então, deu um ok, beleza. Tudo certinho. Vamos seguir o baile. Agora vamos terminar o lançamento de cargas, considerando as nossas vigas baldrames aqui, tá? Então, o que a gente tem que lançar aqui? É carga de parede, né? Então, eu tenho aqui na minha divisa, nesse trecho aqui eu tenho a parede de 15. Então, eu vou lançar, cliquei 2 vezes nela, vou lançar. Vou deixar em grupo nenhum aqui, vou deixar a espessura de 15 centímetros e 1.300 kgf por metro cúbico. E a minha altura, eu vou considerar, ela tem 3 metros de altura, né? De que a gente viu ali de parede. Só que, vamos considerar que a gente vai ter uma viga aí de uns 30 centímetros ainda para baixo, alguma coisa assim. Então, eu vou colocar 260 centímetros, inicialmente, para minha carga de parede, tá? Então, eu lancei aqui, já deu, 507 com uma carga, e aí eu de novo vou usar meu copiar dados, clico na minha viga, só que agora eu vou selecionar que eu quero copiar os dados de carga de parede para as outras paredes. Então eu venho aqui e seleciono as vigas que têm paredes sobre elas. Tá? Não é para selecionar absolutamente todas, porque nem todas têm paredes sobre. Então vamos selecionar as que tem. Essas aqui tem, essas aqui tem. Aqui também, essa aqui eu já fiz nela. Aqui não tem na garagem, né? Só a entrada. Aqui também não tem, é uma viga só de amarração desses pilares. Aqui tem. A gente tem a parede da cozinha que está prevista para ficar ali por cima. Aqui não tem, é só um trecho também de amarração. Aqui tudo tem, ó, tudo tem. Dei meu Enter, bacana, lançou tudo que é viga. Agora, gente, para a gente dar uma otimizada nessas cargas, se a gente deixar as cargas completas, cheias, assim, a gente começa a ter muita carga e o próprio programa, a própria norma já trabalha com uma majoração legal. Então, quanto mais a gente conseguir aliviar as cargas do projeto, mais a gente tende a ter bons resultados, né? Então, aqui vocês vão perceber que a gente tem a opção de, se vocês clicarem 2 vezes, e nas cargas de parede aqui, editar, vocês têm essa opção aqui, aberturas, né? Então, o que significa? Vocês vão reduzir as aberturas de paredes esquadrias que essas paredes têm para reduzir a carga delas. Inicialmente, a gente está com 507 kgf por metro, né, nessa carga linear. Eu vou inserir as aberturas que tem aqui na minha fachada. Então, eu vou conferir aqui certinho, no meu Revit, quais são as dimensões. Vamos ver pela planta do térreo aqui.
Ó, essa porta aqui, vou ver as configurações dela aqui, ela está com uma largura de 1,30 e uma altura de 2,10, tá? Então eu vou trocar aqui a minha base por 130 centímetros, altura de 2,10, inserir ela. Só que essa viga, essa parede da frente ainda tem uma janela. Então aqui eu tenho uma janela que tem uma altura de 1,20 e uma largura de 2 metros. Então ela é retangularzinha, vou inserir aqui também, que ela tem uma largura de 2 metros e uma altura de 1,20. Lancei duas aberturas, que são as aberturas que a gente tem aqui na minha parede frontal. Olha como a gente reduziu essa carga. A gente saiu de 507 kgfm por metro para 269. Então é importante que vocês confiram essas aberturas para fazer essas reduções. Tá? O que mais aqui a gente tem? Depois a gente tem essa viga lateral aqui, que eu tenho uma viga, uma parede, uma janela, que eu acho que aqui ela tem até com o nome errado. É 1,20 por 2 também. Então aqui, ó, mais uma janela de 20 por 2, então eu venho aqui editar, vou inserir, aqui a minha janelinha, ó, já reduziu bastante também, e depois a gente tem uma outra janela, uma porta-janela aqui que é menor, de 1,60 por 2,10, eu vou clicar aqui 2 vezes, venho editar, venho inserir, é a base de 1,60, 2,10 de altura, é isso aqui, lancei, diminuí as cargas, olha só, reduziu de 507 para 222, muito importante fazer essa redução, tá? Aqui na minha porta do quarto, imagino que ela tem 80, vamos verificar portinha de 80. Então, vou editar aqui, vou inserir uma porta de base de 80, 2,10 de altura, estou reduzindo minhas cargas em todas as minhas vigas baldrames. Vamos ver a nossa viga aqui, tem uma janelinha, vamos ver qual é essa janela. A mesma janela que a gente tinha na sala. Então ela tem uma base de 2 metros por 1,20 de altura. Mesma janela que a gente tem aqui. Não sei. Aqui é a minha porta-janela dessa viga baldrame, ó. Uma porta-janela de 1,40. Então vou diminuir ela aqui. 40 por 2,10. Mais uma portinha. 40 por 2,10. Mais uma portinha. Opa. 80 por 2,10. Vamos inserir as nossas aberturas todas aqui. Aqui a gente vai agradecer. Vamos fazer uma coisa aqui também que não fiz ainda, muito importante, né? Tá salvo. Bom. Aqui a nossa maxiar aqui do banheiro, vamos ver aqui que a gente tem de dimensão. 80 por 60. Aqui a gente tem uma porta-janela maiorzinha.